Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu ainda estou meio derrubadinho, mas eu preciso que vocês estejam animados para eu me animar também, né? Capítulo 12 da carta que Paulo escreve aos Coríntios. Capítulo 12. Queria, como reiterando o pedido do pastor Carlos, pedir que os irmãos que estão aqui, inclusive depois o pastor Davi, os obreiros, todos nós sentemos aqui. Vamos fazer uma fileira só, que isso dá um encorpamento, não é? Dá um encorpamento ao nosso culto e a gente fica mais próximos uns dos outros. Capítulo 12, eu tenho lido com os irmãos do verso 1 ao verso 11. Hoje nós vamos avançar mais um pouco. Nós vamos até o verso 17. Deixa eu ver, até o verso de número... Até o verso 28. 12, do 1 ao 28. Como já costume, eu vou ler um verso. Os irmãos farão uso do verso seguinte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dons, talentos, serviço. E vamos tentar decifrar acerca do que nós estamos discutindo aqui, não é? Até porque a temática do capítulo 12 fala da diversidade dos dons espirituais. E eu quero hoje separar com os irmãos dons, talentos, serviço, para que cada um fique no seu devido lugar e a gente tenha compreensão do que o texto nos propõe ensinar. Todos encontraram? Podem dizer amém? Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, diz o texto. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como ministro. E todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais.
e aos que em nós são menos decorosos, damos mais honra. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Verso 28. Vamos ler até o 31. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Nem todos vão estudar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Juntos vamos? Portanto, procurai com zelos os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Vamos repetir os versos 4, 5 e 6. No 3, 1, 2, 3. Ora. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Tome assento, glorifique. Aliás, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por todo o bem que o Senhor nos tem feito, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu grande amor, por nos permitir estar aqui nessa noite. Mais uma vez nós oramos ao Senhor e pedimos que nos abra a porta da palavra, para que possamos com ousadia ministrá-la a título de ensino à igreja que o Senhor nos tem confiado neste tempo, neste lugar. Abre a nossa mente, a compreensão, para que possamos absorver com alegria tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da palavra. Revela-nos o oculto, revela-nos o escondido, nos dá, Senhor amado, a capacidade de compreensão, a fim de que a tua palavra firmada em nosso coração, ela possa produzir o efeito para o qual ela está sendo enviada nesta noite. Este é o pedido e o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Tome assento. Glória a Deus. Saudar os irmãos que estão conosco acompanhando, ou que vão acompanhar este culto de ensino depois lá nas redes sociais, no canal do YouTube, o pastor Davi Abacuque, e dizer da nossa gratidão a Deus, depois de um final de semana fortemente marcado pela presença do Espírito Santo na casa. Nós queremos agradecer a Deus a voluntariedade, o apoio dirigido pela Igreja do Senhor Jesus a toda a nossa liderança, agradecer os maestros, as irmãs, as regentes. Foi uma festa linda e maravilhosa. Valeu a pena, né, irmãos? O que vimos Deus fazer aqui é só Ele que pode fazer para a glória do seu nome. Mas hoje nós, em continuidade ao nosso culto de ensino, nós estamos conversando sobre dons espirituais, baseados no que Paulo escreve lá no capítulo 12 da carta aos Coríntios. E nós, na semana passada, começamos, pelo menos demos uma pincelada nessa temática. Eu resolvi dividir isso aqui para que a gente possa ter uma compreensão mais aguçada do que são dons, do que são talentos e o que é o serviço
dentro de um contexto separado. E a base da minha observação está baseada justamente nos versos 4, 5 e 6 da carta que Paulo escreve aos Coríntios, pois aqui o apóstolo vai falar da diversidade. A diversidade nos dá a ideia de algo que não é único, mas que tem várias facetas, vários caminhos, várias ramificações. A diversidade, ela fala de um conjunto de ações que são desenvolvidas, quer pelo dom, quer pelo talento ou quer pelo serviço. Isso para mim ficou muito bem claro. Então é com base nos 4 primeiros versos do capítulo 12 que eu queria hoje conversar com os irmãos, sempre lembrando que os dons espirituais, eles têm um tríplice papel, não é? Como eu já expliquei aqui, os dons espirituais, eles nada mais são do que as mãos da igreja, os olhos da igreja, e com base nestas ações que são os olhos da igreja, as mãos da igreja, e que nos levam a esta compreensão, precisamos também entender que os dons espirituais, eles também representam a boca da igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo instituição, eu falo igreja como corpo de Cristo. Então a igreja, ela é composta de forma como corpo, com 3 indicativos diretos mencionados por Paulo aqui. Então a igreja é boca, a igreja é olhos e a igreja também é mãos. Cada um dos dons correlacionados representam aqui uma quantidade de ações que nós já descobrimos. Por exemplo, eu falei aqui a semana passada, né, que os olhos da igreja estão inseridos nos dons de sabedoria, ciência e fé. As mãos da igreja na cura, operação de maravilhas. A boca da igreja na profecia, também no discernimento dos espíritos. Todas estas ações, elas se conjugam nessas 3 básicas ações que o corpo de Cristo tem. Mas hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre os dons e talentos que sempre estão a serviço do reino de Deus. Então, eu fiz aqui algumas anotações que eu quero partilhar com os irmãos, até porque a minha mente já não ajuda mais. Eu dependo agora dos meus escritos para que a gente possa construir aqui o nosso raciocínio. Então, a ideia inicial é que os dons espirituais e talentos, embora eles apresentem semelhanças e diferenças, eles tratam-se de dádivas divinas. E é bom a gente dividir isso aqui. Dons e talentos, e eu vou explicar isso aqui de uma forma bem tranquila, para que os irmãos tenham a compreensão da importância de nós sabermos diferenciar o que é um dom de um talento. Tem muita gente misturando as coisas. Dom é uma coisa, talento é outra e serviço é outra coisa. Então, dentro deste ambiente, as dádivas divinas que devem ser usadas a favor um do outro e não com o propósito de autopromoção pessoal ou dentro de uma ambiência egoísta. Nesse sentido, os dons e talentos possuem um objetivo prático de analisar a aplicação do trabalho que envolve o reino de Deus. Desta forma, quando nós conhecemos os dons espirituais e os separamos dos talentos por meios de aspectos que os diferenciam e a sua aplicação de uma forma prática, nós então conseguimos valorar cada uma destas ações, colocando a mesma no movimento ou na ação que a igreja desenvolve no seu cotidiano. Que significa dizer o quê? Que quando uma pessoa aplicar um determinado talento ou ela manifestar um determinado dom, se você tem conhecimento o que significa um e significa o outro, você vai conseguir ter discernimento daquilo que está acontecendo naquele contexto. Então, a ideia é que os dons espirituais e talento sempre vão apresentar semelhança, mas ser semelhante é igual? É o mesmo que ser igual? Semelhante é mesmo que ser igual?
Não, é lógico que não. Semelhante é o aproximado. Então nós precisamos tomar cuidado, porque embora sejam os dons e talentos semelhantes, eles não são iguais. Ou seja, dons espirituais e talentos, embora apresentem semelhanças e diferenças, eles sempre estarão atrelados àquilo que nós chamamos de dádivas divinas, que devem ser usados para quê? Um a favor do outro e não com propósitos escusos. Entretanto, o que acontece normalmente é que as pessoas desenvolvem talentos direcionados a eles, não é? Profissão, hobby. Já os dons espirituais, eles não são talentos, eles são dons dados pelo Espírito. Então você tem aí a possibilidade de desenvolver um dom natural que você pega, por exemplo, de pequeno. Esses dias eu vi um vídeo na internet de um menino de 3 anos trocando um trompete. Eu achei aquilo maravilhoso, e o menino acompanhando de forma muito clara a música no trompete. Aquilo é um dom, aquilo é um talento natural. Se aquele menino for devidamente orientado e se aprimorar naquele talento que ele recebeu, seguramente ele vai ser um grande musicista. Isso não significa dizer que se ele não explorar isso, ele vai ter esse talento que ele agora desenvolve na sua tenra idade, se não aplicado e se não estabelecido e não orientado, ele vai ser um dom inútil para ele, ou um talento inútil. Então essa é a ideia. Os talentos resultam sempre da nossa genética. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que aquele talento, aquele dom natural, ele é sempre resultado da nossa genética. Aqueles meninos que têm uma facilidade de fazer conta de matemática, aqueles meninos que têm facilidade de gravar um determinado texto, aquela criança, aquele adolescente que tem a facilidade no aprendizado literal cotidiano, isso é um talento. Não são todos nós que nascemos com essa habilidade. Numa linguagem coloquial, normalmente a ciência trata como QI avançado. É aquela pessoa que tem uma capacidade extraordinária de absorver as informações de uma forma diferenciada do cotidiano. Então, estes são talentos que normalmente, segundo os estudos mostram, vêm com a nossa genética, sempre serão resultado da genética. Dons espirituais não vêm da genética. Dons espirituais é resultado da manifestação do Espírito de Deus, que nos habilita para uma determinada tarefa dentro do corpo de Cristo, para a promoção do reino de Deus. Enquanto o talento, ele é resultado do nosso desenvolvimento genético, nasce conosco, o dom espiritual é concedido pelo Espírito Santo para promover o crescimento da igreja como um todo. Ou seja, eu disse terça-feira que quando eu recebo um talento, o talento é meu, mas quando eu recebo o dom é do Espírito Santo. No meu talento eu me autopromovo, mas no dom do Espírito Santo eu promovo o corpo de Cristo e a igreja do Senhor. É muito perigoso quando eu pego o dom que eu recebi pelo Espírito e me auto-aproprio dele, dizendo que ele é meu. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão sendo atraídas por movimentos e por pessoas inescrupulosas que têm usado o dom do Espírito Santo, se é que nós podemos chamar de dom determinados comportamentos, como se estes fossem deles, quando na verdade não o são. Então, quando a gente consegue diferenciar o que é o talento do dom, a gente tem uma compreensão de quem é que está falando a verdade. Tem muita gente usando o talento e
passando o talento pelo dom, que é uma outra coisa que nós precisamos observar. E o diabo é especialista em enganar. Então, muitas das vezes, o fato da pessoa cantar bem, que é um dom natural, da pessoa ler bem, dela ter uma boa didática, isso não significa dizer que ela tenha um dom. E nós precisamos tomar cuidado, porque as palavras bonitas, a voz eloquente, elas não são significado de que a pessoa é detentora de um dom. E por quê? Porque o dom ele é manifesto pelo poder excepcional do Espírito Santo, que é usado para uma determinada finalidade. Por isso que nós precisamos ter essa compreensão, porque senão a gente começa a levantar a mão, começa a ver anjo onde não tem, começa a espiritualizar o que não é para espiritualizar, começa a glorificar quando não tem que glorificar. Nós não estamos aqui para julgar o profeta, mas estamos aqui para julgar aquilo que sai da boca dele, e nós não podemos engolir qualquer coisa sob pena de engolir uma comida estragada e depois passar mal. Então essa é a ideia inicial do que Paulo está dizendo no verso 4. Ele diz, no âmbito dos dons tem uma diversidade muito grande, ele vai destacar isso aqui. Então vamos lá. Nesse sentido, a ideia é de que nós compreendamos quais são os papéis que envolvem os dons e quais são os papéis que envolvem os talentos. E depois tem o serviço. Então vamos falar um pouquinho de dons e talentos. Talento, guarde isso aí. Se você trouxe caneta, escreva, se quiser escrever. Se lhe for útil a informação. E eu vou pegar aqui o que diz aí o dicionário Michelis, não é? Talento pode ser definido como um dom natural ou adquirido pela inteligência excepcional. O que é um talento? É um dom natural, adquirido por meio daquilo que nós vamos chamar aqui de inteligência excepcional. O que é o excepcional aqui? É aquele diferenciado, pronto. Então alguém que nasce com um superdotado, numa linguagem bem coloquial. É um superdotado, ele desenvolve um dom natural. Ou ainda pode ser também definido, porque o dom natural ele pode ser um dom, ou ele pode ser, como é que eu posso colocar aqui? Um conjunto de habilidades de uma pessoa, não é? Então, um conjunto de habilidades de uma pessoa, seus dons, habilidades, conhecimento, experiência, inteligência, discernimento, atitude, caráter, impulso, aquele impulso inato, sabe aquele negócio que é um dom natural da pessoa. É um dom natural da pessoa, não é? O que também inclui a sua capacidade de aprender e de se desenvolver. Alguém que tenha talento pode ter discernimento? É claro que pode. Claro que pode. Na ambiência do dom natural, do talento natural, ele pode ter um discernimento. Por exemplo, aquele camarada que faz negócio com dinheiro. Você vai na feira, você percebe alguns feirantes que nasceu para ser feirante mesmo. Põe um severino lá para você ver se ele não fala em 2 meses. Mas tem alguém que nasce com essa capacidade, é lógico, fruto da experiência, do trabalho, mas tem gente que nasce preparada para o comércio. Tem gente que nasce preparada para desenvolver uma determinada atividade que ele põe a mão e dá certo. E aí a gente precisa ter essa maturidade para não misturar isso aqui com o espiritual. Porque talento é uma coisa, dom é outra, não é? Os talentos sempre vão nascer por meio do desenvolvimento genético. Já nasce com você. Talento nasce com você. Não tem nada de sorte não, viu, irmão? Isso é conversa do inimigo. Talento nasce com você. Se Deus projetou você
para receber um talento natural, você tem que aproveitar ele. Quantos de nós temos talento e não sabíamos que tínhamos? O tocar, por exemplo, eu fico olhando para o pastor Davi. Já fez música? Nunca fez música. Dá aqui uma bona para o Davi ler para mim aqui. Não põe nada. Mas ele recebeu um talento. Enquanto o maestro se escabela lá para ensaiar a nota, ele pega de ouvido. Nasceu com ele. Alguém ensinou o senhor? Papai. Nasceu com ele. Isso é um talento. Agora imagine o que você faz com alguém que tem o talento do pastor Davi, se você botar ele num conservatório de música. Você só vai potencializar, olhe para mim, a sua capacidade no talento que já nasceu com ele. É assim, maestro Valdir? Então, se eu aprimoro isso, o meu talento se desenvolve e eu passo a ser diferente no meio dos iguais. Por favor. Rapaz, se eu soubesse, eu tinha investido em você, rapaz. Então eu queria, não é nem para ficar como decoreba isso aqui, mas eu queria que você repetisse assim comigo. Talentos é um conjunto de habilidades de uma pessoa, seus dons, suas habilidades, seus conhecimentos, suas experiências, sua inteligência. Isso são talentos. E aí como é que nós vamos descobrir isso? Eu vou chegar lá. Porque para que eu descubra isso no ambiente da igreja, eu não preciso ter talento como ele. Eu preciso ter o dom. Aqui é que está a grande diferença. Então vamos lá, só para a gente não perder aqui o fio da meada. Os talentos nascem junto com o ser humano. Trata-se de uma dádiva. Quando se conhece o talento que se tem, ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos, transformando-se inclusive em outras qualidades. Outras qualidades. Eu conheci um menino, neto do saudoso pastor Eliseu Feitosa de Alencar, que leva o nome do pai, que também já dorme no Senhor, pastor Heber Araújo de Alencar, que nasceu, se desenvolveu e vendo na televisão, irmã Madalena, as palavrinhas em inglês, sem nunca ter frequentado uma escola de inglês, pastor Adailton, ele falava inglês fluentemente. Imagina a alegria desses pais. O menino começou a falar, e não só começou a falar, como também começou a entender o inglês. E aí o que é que os pais fizeram? Quando descobriram que esse menino tinha essa capacidade excepcional de guardar e de receber isso, eles então investiram no menino. O menino fala hoje 4 ou 5 idiomas, eu não sei. Então, o investimento é necessário quando nós estamos falando de talento. Quando se conhece o talento que se tem e ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos, ele vai se transformando inclusive em outras qualidades. No entanto, quando acontece o que o pastor Davi falou, nós temos duas situações. Se o detentor do talento, porque não teve apoio, se deixar levar, ele vai se tornar alguém inútil no talento que recebeu. Mas se ele correr atrás com a sua capacidade, com a sua força de vontade, ele vai se desenvolver e vai glorificar o nome do Senhor. Isso é talento. Isso é talento.
Agora, e o dom espiritual? O dom espiritual não é genético. Chega lá. O dom espiritual, primeiro, ele é seletivo. Não são todos que vão receber dons. O corpo, como diz Paulo, ele tem funções distintas. Mas os dons, embora distribuídos para todo o corpo, eles são direcionados para determinados membros. E nós precisamos ter essa leitura. Então vamos olhar para o texto bíblico. Não é o que eu estou falando, é o que diz a Bíblia. Vamos analisar a Bíblia. Ora, diz Paulo no verso 4, a diversidade de dons, preste atenção nisto, mas o Espírito é o mesmo. Então, nós teremos inúmeros dons. Mas a atuação destes dons diferentes uns dos outros, pastor Ronilson, será manifesto pelo mesmo Espírito. Não tem um Espírito para cada dom. Aí ele continua dizendo, e há diversidade de ministérios. Ministério está atrelado ao quê? Ao que ministério está atrelado? A serviço. Mas preste atenção no que ele está dizendo. O Senhor também é o mesmo. Cada um na sua função. Cada um no seu espaço. E há diversidade de operações. Aqui os dons como um todo. Cada um dentro do contexto para qual ele será utilizado. Para quê, irmãos? Para a promoção pessoal do profeta? Para a promoção pessoal da instituição? Não, para a promoção pessoal do corpo de Cristo. Nós precisamos compreender isto. O dom espiritual, então, por sua vez, se difere do talento. Aonde, pastor Abacuque? Ele se difere do talento, pois enquanto o talento é inerente a todos, cristãos ou não cristãos, crentes ou não crentes, o dom não. O dom espiritual é reservado apenas para aqueles que foram chamados, batizados, selados pelo Espírito Santo para promover a edificação do corpo de Cristo. Então, talento é uma coisa. Dom natural, ou talento natural, todos podem ter. Agora, dom espiritual, não. Por isso que Jesus diz que a árvore, normalmente, a gente conhece ela pelo fruto. Dentre os dons descritos na Bíblia, nós podemos citar, por exemplo, acho que deixa-me ver aqui, se não me engano, é capítulo 12 de Romanos. Vamos dar uma olhada lá, eu acho que é mesmo. Essa pneumonia está judiando de mim, viu, irmãos? A minha mente também não está muito boa, mas eu acho que é Romanos capítulo 12. Dá uma olhada para mim. Os 3 primeiros versos, acho que de 3 a 7, 3 a 8. É isso mesmo? Lê do 3 a 8, vai.
Olha que coisa interessante. Então vamos pegar aqui do verbo presidir. Presidir na ambiência do corpo espiritual é um dom ou é um talento? Vê como é que gera dúvida? Gera uma dúvida. Porque tem gente que tem talento para presidir. Mas é no segmento cotidiano. Nós estamos falando aqui de Bíblia. Estamos falando de corpo. Então aqui para presidir eu preciso ter uma capacitação do Espírito Santo, porque senão eu vou dirigir isso aqui como uma empresa. E aqui não é uma empresa, aqui é o corpo de Cristo. É por isso que quem deve ocupar o cargo precisa ter consciência. Primeiro, que o cargo não é dele. Segundo, de que não funciona por causa dele. E terceiro, porque ele precisa da ação do Espírito de Deus para conduzir isto. Imagina se as irmãs que regeram aqui o grande coral do CIBEMP, com todas as dificuldades que nós temos, elas não tivessem recebido uma capacitação do Espírito Santo para estar na frente de mais de 1000 e poucas mulheres aí. Ia ficar um negócio sem sal. E quando é sem sal a gente percebe. Agora, quando tem a presença do Espírito de Deus, ele se manifesta na casa e a gente percebe a atuação do Espírito de Deus falando com a igreja. Então, o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos que vocês acabaram de ler? Ele está simplesmente reiterando aquilo que ele está dizendo lá no capítulo 12, a partir do verso de número 5. No capítulo 12 da carta aos Romanos, ele faz uma listagem aqui, né? Ele fala de profecia, ele fala do ministério de servir no âmbito geral, ele fala de ensinar. Você imagina no ambiente do ensino, se você não tem uma capacitação do Espírito de Deus, como é que você consegue atrair as pessoas? Atrai, pastor Adailton. Se torna algo enfadonho. Percebam que isso é uma realidade tão grande que os nossos cultos de ensino estão terminando. Porque dependendo de quem está ensinando, nós não nos sentimos atraídos. E você não deve ser atraído pelo ensinador. Você deve ser atraído pela poderosa palavra de Deus que está sendo ministrada. Esse é um desafio do nosso tempo. Então, ensinar não é só se preparar como a gente faz, ler, reler. Estuda, vai lá, busca a fonte, pesquisa. O irmão desceu lá na minha sala, o senhor lê todos esses livros? Já li 90% daqueles livros que estão lá. Não consigo gravar tudo. A minha mente, há 20 anos atrás, era outra mente. Já estou chegando nos 60. Imagina quem passou lendo a vida toda aí, como os irmãos aí, o pastor Dario, os mais antigos. Os senhores se lembram de tudo que já leram? É impossível. Mas associado ao conhecimento, quando nós vamos empregar isso, pastor Roberto, no exercício do ensino, por meio do dom que recebemos, porque alguns receberam o dom de ensinar. Você se torna eficiente. E eu sou contrário àquela ideia, não precisa estudar porque Deus te usa. Isso é uma mentira. Vá ler, vá orar, vá consagrar a sua vida. Vá pesquisar, confronte textos, pegue 4, 5, eu tenho uma Bíblia lá que tem pelo menos 5 versões dentro dela, porque cada autor tem uma compreensão e tem uma linguagem e um contexto diferente em que ele vai aplicar aquela palavra.
Então eu não posso sair falando aquilo. Eu tive um obreiro que foi para a igreja com a Bíblia do padre. Qual é o problema da Bíblia do padre? É que lá existem aqueles livros que são os chamados livros apócrifos, que não fazem parte da estrutura da nossa liturgia. Aí ele perguntou para mim, mas qual é o problema? Tem algum pecado? Pecado não tem, tem negligência. Porque quem não se senta para aprender, não tem autoridade de se levantar para ensinar, inclusive aqui, porque o povo não é mais bobo, não. E como é que a gente atrai, ou eu não sei se essa palavra atrair é a correta, como é que você faz manifestar esta habilidade espiritual que Deus lhe deu? Aliás, Jesus disse: examinar as Escrituras, porque podeis ter dela. Errais por não examinar as Escrituras, né? Errais por não examinar as Escrituras. Então vamos lá. Exortar. Exortar é um dom difícil de exercer. Mas quando a exortação é no Espírito, ela não causa dano. Exortar não é sair xingando ninguém, não. É advertir. O verbo exortar está atrelado ao sinônimo de advertência. Adverte. Chama a atenção. Entendeu? Chame a atenção. Porque cada um de nós temos uma responsabilidade. Mas tem gente que não sabe exortar. E por quê? Porque para exortar tem que ter o dom. O meu saudoso pai dizia que quem não sabe falar, xinga. E no campo da exortação isso é um perigo. Porque se você não souber falar, você mata. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas estão fora da igreja hoje? Porque sobre o tema exortação foram enxotadas para fora da igreja? E nós ainda estamos nessa conversa hipócrita de que nós estamos preocupados com a inclusão. Que inclusão, que nada. Se a gente não consegue cuidar nem dos que estão daqui dentro. Não, a nossa igreja é uma igreja inclusiva. Inclusiva no quê? Se nós não conseguimos tratar os nossos problemas cotidianos, se nós não conseguimos nos suportar uns aos outros, se entre nós ainda existem dissensões, existem fofocas, existem mexericos, existem disputas. É que eu estou com a chinela 44, afiada. Glória, terra. E tem que tomar cuidado, porque hoje dá processo. Hoje, no mundo jurídico, se chama dano moral. Agora, quando é do espírito, o próprio espírito se encarrega de condensar a palavra. Eu tive um pastor chamado pastor João Pedro de Abreu. Alguns irmãos aí dizem que eu sou bravo. É que de fato, a minha cara não ajuda, né? Minha cara não ajuda e isso aí eu já saio perdendo com o quesito fisionomia. Mas o pastor João Pedro de Abreu, aquele era bravo. Eu já contei para vocês de um músico lá, acho que o pastor Dario vai se lembrar dele, do Cosmo, que tocava guitarra na igreja. E a igreja comprou uma guitarra novinha. E o Cosmo era o guitarrista da igreja, só ele que tocava a guitarra. Aí quando terminou o culto, ele catou a guitarra e foi tocar num baile. Ele mesmo, tá aqui, o pastor Dario, que me conheceu quando menino, tá aqui. Aí ele pegou a guitarra e foi tocar no baile. Deu lá uma confusão no baile, saiu uma briga e alguém estava armado com a garrucha 22.
Deram um tiro lá para cima, que eu não sei se foi para cima, se foi para o lado, se foi para baixo. O fato é que esse tiro pegou na nádega do Cosmo. Não pegou nas costas, não pegou no pé, foi logo na nádega. E o Cosmo sumiu, e aí, vai morrer, não vai morrer. Morreu não. E aí o Cosmo chegou depois de um tempo lá, como se nada tivesse acontecido com o Estojinho. João de Abreu deu uma enquadrada nele, irmãos. Que quando se deram conta, ficou a guitarra e o Cosmo foi embora. A guitarra ficou lá, mas o Cosmo foi embora. Meu Deus, esse homem é muito bravo, mandou, olha o que ele fez com... Mas, irmãos, quando a exortação, ela vem à luz da Bíblia, guarde isso. Isso é um dom. É o Espírito Santo, é o anjo da igreja, não está preservando a casa dele, está preservando o corpo de Cristo. Porque isso aqui não é bagunçado não, irmão. Vocês estão pensando que isso aqui é bagunçado? Você está pensando que é qualquer um que pode subir nesse altar para fazer graça? Isso aqui não é palco não, isso aqui é um altar santo. Aqui você tem que subir e a presença de Deus tem que se manifestar. Agora, os carnais, diz Paulo, que os carnais, eles não entendem isso. E por quê? Porque para discernir o que o pastor João de Abreu fez, precisa ser espiritual. Ele botou o Cosmão para marchar, irmãos. Me lembro como se fosse hoje. O Cosmo ficou disciplinado, e ele era o único guitarrista da igreja. Ele ficou disciplinado, eu acho que quase um ano ele ficou disciplinado. No dia em que ele foi pedir perdão, o culto não terminou, porque Deus desceu na casa. Sabe por quê? Porque Deus exige de nós santidade. Agora, se você tem um pastor, eu não gosto dessa expressão, mas eu vou falar aqui, que nós estamos entre adultos, não é? Você tem um pastor frouxo, que fica passando a mão no pecado, colocando embaixo, negociando. Não, eu não posso falar, porque senão o dízimo vai embora. Não, irmão, a igreja ela não subsiste disso, não. A igreja subsiste do poder de Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais, segundo Paulo 3:20 de Filipenses, para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Agora, o que não dá é para negociar. Agora, dá para falar isso aqui fora do dom, pastor Adailton? Se você for falar isso aqui fora do dom, esteja no dom, você já arruma a briga. Não é aqui não, viu, irmãos? É numas igrejas bem longe. Aqui é tudo gente boa. Mas tem uns irmãos aqui que eles acham que são donos da igreja. Ou é do meu jeito, não. Mas quem que falou para você que é do teu jeito, meu filho? Mas quem foi que falou para você que tem que ser do seu jeito? E agora nós estamos numa fase que não pode falar, porque tudo que fala ofende. E eu estou pegando aqui já o gancho, já que eu estou falando de dom, porque eu preciso falar isso. Então vamos lá. Generosidade é um dom. Não é talento, é um dom. Falei aqui quase 4 meses sobre generosidade. E só quem é generoso é capaz de entender que isso não se opera pela vontade humana. Porque pela vontade humana, dá alguma coisa daquilo que se conquistou, simplesmente por dar, tem um peso e tem um preço. Eu já contei para vocês aqui a experiência daquele menino rico lá. Qual que é o texto lá que Jesus, ele pergunta para Jesus lá o que ele faz para ele dar a vida eterna? Está onde aí? Me ajuda no texto aí, que agora me fugiu a memória. Acho que é Marcos. Eu quero ler. O jovem rico que foi conversar com Jesus. Dom, irmão. Generosidade é um dom. E é um dom de Deus, não é talento não, é dom. Que ninguém nasce para dar nada. Agora, quando recebe o dom, me segura. É isso mesmo, 18. Pode ler aí. Vamos escutar essa história aqui.
Crente. Tudo que tem, reparte os teus e terás o tesouro do céu. Depois vem e segue. Continua aí. Mas ouvindo ele isso, Escuta aí a ausência do dom. ficou muito triste, porque era muito e vendo Jesus que ele está muito triste, disse: uau, quando dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino. Os que ouviram isso disseram: só quem pode salvar aqueles as coisas que são impossíveis são possíveis. Disse Pedro: eis que nós deixamos tudo em dizer. E ele me disse: na verdade, eu disse que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, mulher, ou filho, pelo Deus, e não sabe de receber muito mais Jesus e na idade de hoje a mulher. Pronto. Qual é a dissertação desse texto bíblico do capítulo 18, aí, acho que é do Evangelho de Marcos? Lucas, desculpe, Lucas. Lucas 18. É que a generosidade, ela é um dom. E a pergunta que não quer calar é essa: esse moço era cumpridor de todas as obrigações impostas pela lei mosaica. E ele faz questão de destacar isto. Mas ele não tinha o dom da generosidade. E isso está muito claro no texto. Quando Jesus faz a ele uma proposta, aliás, uma proposta não, Jesus faz de forma imperativa, porque já conhecia o coração dele. Vai, vende tudo que tem, vem aqui e me segue. Percebam que no texto, o texto destaca que ele se entristeceu. E por que que ele se entristeceu? Porque quando o ato de ser generoso não é algo que vem impulsionado pelo Espírito de Deus, o nosso coração estará sempre preso àquilo que nós temos, e o ato de dar aquilo que nós temos pode, para nós, significar perca. Isso aqui é um grande problema na nossa geração. Nós estamos valorizando mais as coisas do que as pessoas. Exatamente. Nós estamos vivendo uma geração tão medíocre que os filhos não estão mais esperando os pais falecerem. As heranças agora já são discutidas em vida. Esses dias eu vi um caso que me chocou, de um filho que entrou na justiça contra o pai porque ele vendeu uma propriedade que estava em nome dele e da esposa. E ele não é herdeiro daquele bem. Porque enquanto os pais estão vivos, segundo o direito brasileiro, o que o herdeiro, qual é o papel desse herdeiro? É um papel abstrato. Ele tem uma expectativa de herdar aquele direito hereditário, mas ele só vai herdar depois do falecimento. Antes do falecimento, essa ideia de herança, ela fica num campo abstrato. A herança só vai se tornar herança quando houver a morte de um ou dos dois cônjuges. Qual é o problema desse menino aqui?
O coração dele não era um coração generoso. Então ele não estava preocupado com o que Jesus estava pedindo para ele fazer. Porque o fato de vender para ele foi um peso muito grande. Ele poderia até vender, mas sabe qual era a preocupação dele? E se eu vender, eu vou viver do quê? Então o nosso problema é nos prendermos aquilo que nos dá uma falsa sensação de segurança. Eu não estou dizendo que você deve pegar todo o teu dinheiro e investir na igreja. Se quiser fazer pela tua fé, faça. Mas eu não posso fazer isso do ponto de vista legal. Mas eu preciso ter a capacidade de entender o que é que Deus espera de mim. Ah, pastor, mas eu não tenho esse dom. É um fato, por isso que é dom. Se todo mundo tivesse o dom de ser generoso, nós não teríamos problema na igreja. Fale, Adailton, vê você levantando a mão. Generosidade. 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 E essa terminologia, ela é muito ofensiva, ela é muito pesada, e eu já ouvi isso. Olha, eu tenho uma igreja para vender e estou te vendendo de porteira fechada. Primeiro que a igreja, ela não tem preço, o preço já foi pago. Os crentes não são bois. Agora, irmãos, a igreja subsiste do quê? E quem é que traz o dízimo e oferta para a casa do tesouro? Somos nós. Uns com mais fé, outros com menos fé, e uns outros que não fazem nada e que ficam na porta da igreja murmurando. Agora, a grande questão desse menino não era o fato de dar a riqueza. Ele não estava preocupado, porque ele era rico. O problema estava no coração dele, irmãos. A generosidade verdadeira, ela só se opera quando tiver resolvido aqui, ó. Aqui. Eu estou entregando, mas eu dependo do Deus que me ajuda, do Deus que cuida de mim. Aí eu me lembrei do Salmo 37, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verso 19, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. É dependência. É dependência. Então, se o coração não tiver habilitado, não adianta. Liderança. É um dom ou é um talento? No âmbito secular é um talento, mas no âmbito espiritual é um dom. Imagina liderar essa orquestra aqui. Vamos pegar ela? Para colocar tudo isso em ordem. E conseguir filtrar com 500 pessoas falando ao mesmo tempo. E o pastor no microfone. Vamos, amém, glória a Deus, aleluia. Tem que ter dom. Não basta talento. Porque se for só talento, o cara levanta e vai embora. Agora, quando tem dom,
Você põe um pastor na igreja para administrar, como eu já vi, e o negócio não vai. Não, aqui eu tenho muito temor disso, né? Quando o obreiro fala assim para mim, pastor, o povo lá é ruim. Já ouvi aqui. O povo lá é ruim, pastor. Aquele povo lá é pobre, pastor. E eu olhando para a cara desse obreiro e falando, meu Deus do céu. Mas, meu irmão, faz alguma coisa lá, irmão. Seja proativo. Conversa, senta com os irmãos, faz reunião. Não, já tentei fazer tudo. E não sai daquilo. O povo é ruim, pastor. A história é que vai tudo para Perus. Aí o Espírito de Deus me deu um direcionamento. Falou, não fale nada com ele. Aguarde o momento certo, você vai lá e substitui ele. E foi muito interessante, porque quando o novo obreiro chegou, nos primeiros dias ele foi para o fundo da igreja. E eu tenho vergonha de dizer isto, mas como eu estou num culto de ensino, estou falando sobre liderança, e ele mandou umas fotos para mim do estado em que estava o fundo da igreja. Com lixo, com mato, um verdadeiro cenário de abandono. Você olhava para aquilo e dizia, meu Deus, isso aqui nem uma tapera é assim, com todo respeito. Vocês sabem o que é tapera, né? Um verdadeiro abandono. Mas o menino chegou lá, mandou para mim e falou, pastor, o negócio está feio. Eu falei, o que você vai fazer? Arregaçar as mangas e trabalhar. Então vá, arregace as suas mangas e trabalhe. E ele arregaçou as mangas. Ele convenceu aqueles que já tinham sido rotulados como pobres, como preguiçosos que não queriam fazer nada, e num período muito curto, ele conseguiu a transformação. Eu estou falando aqui, da nossa regional. Não posso falar mais, que vocês são muito inteligentes, senão vocês vão saber o que eu estou falando. E eu não quero expor ninguém. Aí eu peguei as fotos do antes e do depois, os setoriais aqui, como é o caso do Adailto, já deve até saber de quem eu estou falando. E mandei para o obreiro que falou para mim que o povo lá era ruim. Tinha um obreiro lá, eu esqueci agora, eu não sei se está na carta aos... que ele chama lá os obreiros de vento preguiçoso. Eu não sei se é Pedro que fala. Tito. Eu fiquei lembrando daquele personagem. Aí eu mandei para ele e falei, rapaz, dá uma olhada nisso aqui. O que você tem para me dizer? Nossa, ficou bonito, hein, pastor? Mas não é um ordinário mesmo? Liderança, irmãos. Liderar não é ficar gritando. Liderar não é ficar sentado mandando. Liderar é entrar embaixo da carga e carregar. E quando o Espírito Santo está no negócio, ele potencializa, o nome de Jesus é glorificado, o diabo é envergonhado, a igreja cresce e avança para a glória de Deus. Então, partindo aqui para o encerramento, que a semana que vem eu vou falar ainda, voltar aqui para o texto de Coríntios. Eu quero falar sobre o que ele descreve a partir do verso de número 7. E destaque-se, irmãos, que cada um, escute aqui, olhe para mim, cada um de nós temos uma forma de exercer
uma determinada liderança na igreja. É isso que traz o desenvolvimento do corpo. Olha que coisa interessante, cada um de nós tem um talento, e é o que Paulo vai falar, o corpo é só um, mas possui muitos membros, o que significa dizer que pode ser que a sua liderança não seja uma liderança expressiva, Daiane, mas ela é uma liderança, e isso significa dizer o quê? Ela é importante para o corpo, porque mesmo que a sua liderança não apareça, ela está em plena atividade para promover o desenvolvimento do corpo. E nós precisamos ter essa leitura, porque aqui não basta só a inteligência. Se você tem o talento de liderar, que já nasce com você, associado à capacitação do Espírito Santo, você vai fazer coisas extraordinárias. Vou dar um exemplo aqui, Pon Yong-Shu. Leia a biografia deste grande líder sul-coreano. E perceba que a liderança do Pon, e depois se tornou David Yong-Shu, ela não é só resultado da sua capacidade ou do seu talento natural. Ele pegou o seu talento natural, pastor Davi, e ele associou esse talento natural ao instituto da oração. Ele se tornou uma bomba atômica para explodir o inferno. Eu tenho um amigo que é missionário no Japão, pastor Dorival Timóteo, e há uns meses atrás ele me mandou uma foto de um dos plenários da igreja do Pon Yong-Shu, que está lá até hoje. Porque a liderança, quando ela é consolidada por meio do dom espiritual, ela tende a ser continuada, pastora Adailton. 50 mil pessoas no culto. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? E chega num momento da igreja dele que tem que fechar as portas. E aí as pessoas começam a ser distribuídas por vários outros pontos. Não tem nada de extraordinário, não tem anjo voando, não tem anjo fazendo acrobacia, não tem nada disso. Mas o que tem? Oração e liderança austera. Associa o seu talento de liderar, vai aqui uma mensagem para os líderes. Coloque uma pitada de oração e convide o Espírito Santo para te capacitar e você vai ver o que ele vai fazer através de você. Eu acho que nós chegamos numa fase, irmão, que a gente precisa parar de falar e vamos começar a agir. Nós estamos falando muito. Nós estamos conversando muito. E a igreja, ela não prossegue do nosso falar, ela prossegue da manifestação de Deus na nossa vida. Então, quando nós compreendemos e separamos isso, quando nós fazemos a separação do talento que cada um de nós pode receber, tanto homem como mulher, isso é do ambiente genético, do dom espiritual, que o Espírito Santo dá a cada um para fortalecer a igreja e para fazer a igreja crescer, a gente avança. Agora, para que isso aconteça, você acha que o Espírito Santo vai designar um dom se você não tem uma resolução de qual é o seu papel no corpo? Você não sabe onde você se cabe no corpo?
Um dia você está de um jeito, outro dia você está do outro. Sim. Sim. Aliás, o apóstolo Paulo foi muito bem preparado, não é? Foi muito bem preparado, até porque, não sei se todos os senhores sabem, Paulo era um judeu nato, ele vinha lá, era um israelita nato, melhor dizendo, não é? Da tribo de Benjamim. Então Paulo tanto conhecia as leis mosaico, por isso que ele foi nomeado pelo império para perseguir. Quem melhor para perseguir o povo, senão aquele que conhece o comportamento do povo? Mas isso não o afastou de também buscar conhecimento do governo estrangeiro, lá do governo romano. E ele era realmente preparado. Os seus talentos o tornaram embaixador e pregador, porque Deus faz essas coisas. Deus pegou o talento que ele usava para perseguir e deu a ele dons para que a igreja crescesse através. Irmãos, não tem no Novo Testamento alguém que tenha aberto mais igrejas do que o apóstolo Paulo. Aí quando ele chega lá no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, ele é obrigado a escrever aquela carta para descer a madeira em todo mundo, que os camaradas, a igreja de Corinto era uma igreja que era uma escola, foi a classe dele, ele ensinou, ele formou aquela igreja, isso, Adailton? Foi ele que formou aquela igreja. Aí você pega os irmãos fazendo aquelas torpezas que eles estavam fazendo lá. Uma bagunça. Um profetizando, o outro gritando, o outro fazendo, e o outro acontecendo, e o outro revelando. Que baderna que é essa? E ele lá no capítulo 14, logo nos primeiros versos, ele diz que tudo tem que ser feito com o quê? E por que aqui a gente quer fazer bagunçado? Eu não sei se é essa expressão, mas eu fico incomodado, o pregador pregando, o conjunto. E os irmãos, aqui tem um espírito que eu estou orando a Deus. Eu vou fazer um jejum de 100 dias, se for preciso, para que o Espírito de Deus tire a sede de uns irmãos que tem aqui na orquestra, que não para. Começou a palavra, começa uma migração ali, ó. É um levando copo de água para o outro. Eu não sei qual é a necessidade disso. Ô pastor, não pode beber água? Pode, mas seja discreto. Tenha discrição. O culto não é só seu, o culto é de todos. O irmão está pregando e o camarada conversando, olhando o celular. Tudo bem, é uma emergência, não tem nenhum problema, a gente consegue administrar isso. Mas seja discreto. Agora eu fiquei sabendo aqui de uma nova, né? O Cibemp em pleno funcionamento, a pessoa sai daqui para jogar boliche. Não, irmão, vocês estão de brincadeira. Não. E ainda leva o outro. Não, vamos lá, porque tem muita gente. Aí você vai vendo o valor que se dá para as coisas espirituais. Eu preocupado com o obreiro lá em Mariporã, já contei aqui para vocês. O obreiro sumiu. E aqui eu termino. Mandei o portador verificar, o portador voltou, pastor, ele está doente. Está doente, está doente. Inclusive falou para o senhor se dá para o senhor levar a ceia lá para ele. Qual é o papel do pastor? Se ele está doente. Ir lá levar a ceia. Rapaz, eu fui numa alegria. Era um domingo à tarde. Estava tendo o campeonato brasileiro. O senhor conhece? Não, pastor, eu fiquei conhecendo lá na casa dele. Que nem para torcer eu presto. Aí cheguei lá com um estojinho de ceia. Quando ele me recebeu com a camisa do time. Obreiro! Não é raso, não. Como diz aí na linguagem coloquial, não é severino, não.
Ô, pastor, tudo bem? Tudo bem. Aí subi. Quando eu entrei, o pessoal sentado no sofá, mesinha de centro, uns salgadinhos. Falei, ô meu Deus, me poupa de ver o que eu não quero ver. Aí entrei, aí eu pensei que ele fosse pedir para as pessoas lá, os filhos que estavam lá, né, se colocar de pé. Eu pensei que ele fosse mandar desligar o televisor para a gente fazer uma oração. Mas do jeito que eles estavam, eles ficaram. E eu fiquei naquela situação constrangedora. E aí eu oro, dou a ceia, falo alguma coisa, e ele olhando para mim. E aí, tudo bem, pastor? Tudo bem, tudo bem. Fiquei sabendo que o senhor está meio doentinho. O senhor está melhor? É, passei uns dias internado. Mas eu já estou melhor. Inclusive, eu já estou em casa há 15 dias. Eu falei, o ordinário do portador trouxe a notícia errada. Falei, 15 dias? É, 15 dias. Ih, já estou aqui. E o senhor não foi na igreja? Pois é, pastor. Por que eu fui perguntar isso, irmãos? O senhor já está aqui há 15 dias? Pois é, pastor. O senhor sabe que eu tenho uma filha que mora lá em São Paulo? Então, ela tem 2 cachorrinhos. E eu com um estojinho de ceia, olhando para ele. Mas vamos tomar ceia logo, pastor? Como eu estava dizendo para o senhor, ela tem 2 cachorrinhos. Um dos cachorrinhos ficou doentinho. Falei, é mesmo, rapaz? É, pastor. E o que aconteceu? Então, eu queria justificar para o senhor que eu não fui para a igreja, porque um dos cachorrinhos teve que operar. E o que aconteceu? É que para operar, minha filha ficou dormindo na clínica veterinária. E eu tive que ficar em casa para tomar conta do outro cachorrinho. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Ô pastor, o senhor não tem dó do bichinho, do petzinho, né? Agora, quando eu chegar no ponto de deixar o culto de ceia para tomar conta do meu cachorro, eu estou cumprindo o que a palavra de Deus está dizendo, não é? Eu estou simplesmente atacando o corpo de Cristo. Não estou dando a ele o valor que lhe é devido. Esta é a geração. Agora, sabe o que é que choca? Não é isso que eu falei, não. É que na semana seguinte, depois desse episódio, que eu fiquei, quase que eu morri, né? Imagina a cara do pastor Abacuque depois que saiu de lá. Eu queria disciplinar ele por decreto. Aí ele me aparece na igreja, uma semana depois, Adailton. E aí a irmã começou a cantar, daqui a pouco ele... Falei, não, aqui não, varão. Aqui não. Aqui não. Cheio do quê, meu filho? Dá glória a Deus aí, irmão, vai. Como diz o pastor Elias, diga misericórdia, pelo menos isso. Olha aqui para mim. Toma cuidado. Tome cuidado para quem você está terceirizando a sua cabeça para receber imposição de mão. Tome cuidado. Vá lá na minha casa botar a mão na cabeça do Caleb para você ver. Então, cada um de nós tem uma grande responsabilidade no que tange a execução e atividade dos dons.
Hoje nós falamos um pouquinho dentro do diferenciar do talento para o dom. Quem me chama? O talento, e aí o dom de ensinar, ele vai ser manifesto de acordo com a necessidade que a igreja tem. E você vai perceber isso na forma que ele tem de traduzir a escritura. Você vai perceber isso. Por exemplo, você pega um professor aí de português, que tem o conhecimento da gramática, que fala, que se expressa bem, mas isso não seria suficiente, por exemplo, para você aplicar isto ao coração e o indivíduo ser de fato tocado pela ação do Espírito Santo. Mas aí é que está, irmã Madalena, a senhora tocou num assunto tão interessante. Aqui está a diferença. O talento que nós adquirimos e que nasce conosco geneticamente, ele pode ser aplicado para as nossas atividades cotidianas. Isso não significa dizer que porque eu tenho um talento específico, uma habilidade específica, isso poderá ser usado no reino de Deus, porque aqui o que preserva, o que interessa, não é o que eu quero, mas é aquilo que o Espírito quer. É lógico que, dentro da ambiência da igreja, a igreja tem as suas necessidades. Seguramente, nesse caso, nós tínhamos alguém lá já capacitado para esse exercício. E outra, a intenção do coração. Está tudo atrelado à intenção do coração. Ele foi embora por quê, irmã Madalena? Porque ele queria uma oportunidade para ensinar. E ele não viu essa oportunidade. Aí quando ele foi, o que aconteceu? Deu com a... Ah, legal, isso aí. E que foram impulsionados pelo Espírito Santo. Você me trouxe agora a memória, década de 90, é aquele vídeo do pastor Raimundo Jorge no Coreto, e tem um monte de pioneiro lá, não é? Naquele tempo era o ai, nós vai, nós vem, mas a igreja era cheia. Jesus batizava. Hoje nós estamos no púlpito cheio de intelectual. É uma geladeira, é um querendo mostrar o conhecimento que tem, é um querendo mostrar a capacidade. Eu falo grego, eu falo aramaico. E quem quer saber se você fala grego, aramaico? Eu quero saber da Bíblia. A Bíblia é simples, o Evangelho é simples. É poder de Deus para a salvação daquele que crê. Agora é lógico, irmão Madalena, que dentro de um ambiente de estudo, numa escola bíblica, você está recebendo conhecimento, é como aqui. O que adianta eu ficar aqui sapateando, dando piruleta, fala língua, fala... Você não vai receber nada. Quando cai lá, você, o que o pastor falou, o que mesmo? Rapaz, isso aí não, ele estava no poder. A palavra é para confrontar, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele exerce essa atividade. Por exemplo, para quem toma conta, para quem preside, não pode presidir de qualquer maneira, não. Para tomar uma decisão, você tem que pensar 2, 3 vezes. Porque uma coisa que nós precisamos é orar, e nós não estamos orando, irmãos. Me desculpe a minha franqueza. A gente quer levar o negócio na barriga, porque acha que deu certo. Aí eu me lembro do pastor Joinville Albernaz, né? A gente deixou de fazer aquilo que é certo para fazer o que está dando certo. Sabe qual é o nome disso? Pragmatismo. Não seja pragmático, seja
crente. E só tem uma forma de, nesta geração, pastor Roberto, irmão Isaías, irmã Marluce, que está lá no fundo, que vai nos salvar dos falsos ensinadores. Só tem um remédio: oração, e pedir a Deus que nos dê espírito de discernimento. E eu queria lembrar aqui aos irmãos, para a gente terminar agora, que o diabo também fala língua estranha, viu, irmãos? E nós estamos num tempo, irmã Renata, é esse tempo de agora. O irmão falou: o senhor é muito saudosista. Eu acho que eu sou mesmo. Porque eu fui criado lá no Parque Pirajussara, e lá você tinha que orar mesmo, irmão. Primeiro, para atravessar aquela mata do Roque Valente lá, não era para qualquer um, né, Dario? E fazia, irmão, e não era oraçãozinha, essas orações michuruca que a gente faz aí, não. Era 3, 4 horas de oração. E não tinha esse negócio de menino ficar correndo, gritando, segurando a maçã do copo, não. Tinha que orar. E ele tinha uma renca de filho, irmãos. E era tudo escadinha. Começando lá do mais velho, o Natanael, a Lúcia, que era a mais velha, depois o Natanael, o Eliseu, o Paulinho, e aí veio a rapinha do Tar. Tudo nos bancos da frente. E de lambuja, nós tínhamos um diácono chamado Naide, desse tamanho. Aí de segunda-feira, irmã Daiane, tinha culto de oração na casa do Naide. Era 1h30 para ir, que era lá para o fundo do Santa Emília, e 1h30 para voltar. E a gente ia com alegria. Agora, quando começava o culto no domingo, aliás, o culto não começava no domingo à noite. O culto começava no domingo às 14 horas, que o pastor Gonçalo botava uma corneta lá em cima, no topo da igreja, e colocava a música do Mateuzinhas. Ninguém detém, é obra... Os capirotos já saíam tudo correndo, irmão. Era demônio correndo para tudo, quando era carro batendo, era gente brigando. Quando chegava de noite na igreja, a igreja não tinha lugar. Eu estou falando besteira aqui, pastor Dario? A igreja não tinha lugar. Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus salvava, Jesus curava. Vi, irmãos, eu vi gente vomitando câncer no culto de domingo à noite. Hoje. Sim. Hoje, o Satanás... Deixa pra lá porque está gravando, irmãos. Não, mas se você falar isso aí agora, vão dizer que é efeitos especiais. A incredulidade do povo está tão grande que é a incredulidade espiritual. Mas em contrapartida a gente vê anjo, não é, Adailton? Tem uns crentes vendo anjo, tendo arcanjo, vendo querubim, vendo serafim, não é? E eu não estou dizendo, isso teofonicamente é possível. Agora, o que nós não podemos é banalizar o espiritual como se isso fosse dom do Espírito, porque os dons, eles não vêm para trazer confusão da igreja, eles vêm para sustentar, para fazer com que a igreja cresça. Lembram que eu falei no início? Os dons espirituais servem como olhos, como mãos e como boca da igreja. A igreja é um corpo espiritual, portanto ela vê, ela fala e ela age por meio das mãos. A igreja não é estática como alguém pensa, não. A igreja é poderosa em Deus para fazer aquilo que o Senhor quer que ela faça, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, meus irmãos? Então, na próxima terça-feira, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o que o apóstolo Paulo fala a partir do verso 8, sobre sabedoria. Como é que a gente vai... São dons? Também são dons.
Então, diferente desses dons que eu listei para vocês aqui, profecia, ministério de servir, ensinar, exortar, generosidade, liderança, não falei aqui da misericórdia, na semana que vem eu vou continuar falando aqui sobre a sabedoria, sobre fé, sobre a operação de milagre, para a gente distinguir isso aqui e saber fazer a separação adequada para, de fato, verificar se a gente consegue identificar o que nós estamos vendo, se é dom ou se é talento. Que Deus abençoe os irmãos, eu quero agradecer aí a oportunidade. Eu queria terminar, vocês ficam perguntando aí, ó, o que é que dá. Vamos colocar de pé.